A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Emerson e Leal aqui. Hoje, irmãos, a gente teve mais um culto online, aí de domingo. E eu imaginei que nesse culto online, dado a repercussão do caso do irmão Cláudio Marsola, presidente da Congregação Cristã no Brasil, que muitos nem sabiam que existia presidente, agora estão lá nas outras plataformas brigando. A CCB não tem presidente, a CCB é do Senhor. Eles nem fazem ideia, é por isso não conhece nada das coisas que aconteceu, não conhece aí o que aconteceu com o Jorge Cury, e o José Nicolau. O que aconteceu para poder o Jorge Cury assumir o lugar do ancião presidente na época, José Nicolau. É um caso muito sério isso daí, as pessoas viverem dentro da igreja, tem como obra de Deus tudo que acontece ali, até quando acontece essas coisas de política. O que eles tiveram capaz de mentir para tirar o irmão na época e colocar outro no lugar, pelo que a gente tudo indica, a pessoa assumiu que foi comprada para levantar uma calúnia contra o José Nicolau. E o povo nem conhece o que acontece dentro da própria igreja. É normal que as pessoas queiram um lugar para estar congregado. É bíblico, A pessoa está dentro de uma casa de oração. Não é casa de Deus. Fala, ali é a casa de Deus, vamos fazer linda, porque Deus precisa de um lugar para morar. Deus fala, pela sua palavra, pelas escrituras, que o universo inteiro não pode conter ele. E vocês sabem o tamanho do universo. A gente tem noção de tempo, espaço, começo, meio e fim. Mas para Deus não existe nada disso, não existe o tempo, nem grandeza, nem nada que é pequeno ou maior para Deus. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas que são palpáveis, sobre a massa, sobre a matéria e qualquer coisa que nós sabemos que existe. Deus não existe, Ele é, e Ele é todo poderoso, acima de tudo, o alfa e o ômega. Para Deus, um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como se fosse um ano. Por isso não faz sentido algum os tais reformados com aquela balela da predestinação, na qual somos sim predestinados a salvação por intermédio da fé, a graça de Jesus Cristo. Entretanto, para Deus não se cabe em um começo, meio e fim. A linearidade de espaço e tempo, para Deus, Ele subsiste sobre essas coisas. Ele existe em tudo isso. E tudo isso existe nele. Agora, nessa questão que nós queremos saber, porque é uma curiosidade de muitos saber como que anda aquele lugar que a pessoa vive como igreja, onde estão congregados para adorar a Deus, a casa de oração e a sua comunidade. Como que uma igreja, uma congregação cristã no Brasil que se tem como viver igreja, vê uma repercussão desse tamanho e resolve calar-se? Um dia tão bom hoje, um domingo, todos esperando uma chuva, para que venha apagar o fogo nessa terra que consome aquilo que existe para nos mantermos. E um domingo que caiu aqui, pelo menos, as bênçãos do Senhor, que foi uma chuvinha leve, mas que já deu para refrescar e mostrar o quanto o seu amor ainda está com essa natureza, a esperança de vida nesse mundo, crescer e encontrar-se com o Senhor um dia. A igreja se cala, não fala nada. Toca o culto como se fosse um dia qualquer. Lamentável, é lamentável. Vejo tantas pessoas, eu também, nascido e criado nessa instituição, o meu canal foi elaborado aqui depois de um tempo para esse lado, tentando com que melhorasse as coisas pelas injustiças que sofremos e que outros veio a sofrer, para viver como igreja. Nunca ataquei, nunca chamei de seitas, nunca chamei de pessoas taxando de nomes pejorativos as pessoas, os líderes religiosos. Sempre respeitei com amor, esperando que houvesse a mudança espiritual e o crescimento no conhecimento e na graça, assim como diz as Escrituras. Crescer na graça e no conhecimento, evoluir a maturidade espiritual. Mas isso não acontece, pelo que eu estou vendo. Hoje, como eu disse, um belo dia para se esclarecer as coisas. O pregador vai simplesmente não dá nenhuma resposta. Se Cláudio Marsola estava sendo impedido de exercer o cargo, sendo ainda presidente, se já foi retirado, essa nomenclatura, se já pediram para ele passar o cargo para alguém, que seria o ideal, ou visitá-lo, visitar a família, ter um acompanhamento psicológico, um aconselhamento da própria igreja para a família.
Olha, estamos aqui porque o nosso irmão Cláudio tá numa certa idade, às vezes fala coisas que hoje não condiz mais, porque a crítica que não é construtiva tá aí para qualquer coisa que ele falar, destruir, desconstruir algo e não construir. Procura defeito em qualquer coisa dentro da igreja, como se qualquer lugar que eles mandassem esse povo ir, ou confiando o povo mais um homem, a mais uma denominação, vai lá, rebatiza, né? Agora você conheceu a verdade, que a salvação não é por obras, que o caminho não é a CCB, e nem que a CCB não é a graça, então você tem que rebatizar. Crescer na graça e no conhecimento. Confissão de fé é uma coisa, você mudar de denominação. Olha, não dá para mim ficar nessa região da CCB, é terrível, não tem como. Os irmãos aqui, o cooperador aqui é assim. Eu conheci uma outra denominação, estou feliz lá. Quem que não fica feliz com alguém feliz servindo a Deus? Mas que ela faça uma confissão de fé, não tem que rebatizar. Muitos conheceu a CCB, trabalhada, adorado, cantado, assim como os hinos. São hinos cristocêntricos. Muitas pessoas conheceu como uma igreja cristã e batizou, então não tem por que batizar novamente. Só crescer no conhecimento. Se o próprio povo dos reformados diz que batismo não salva. Mas é isso aí, irmãos. Precisou muito, hoje mais do que nunca, uma resposta para esse povo. Quando a gente lembra do passado, quando éramos levados para a igreja quando novo, quantas pessoas mal sabiam sobre essas coisas e serviam a Deus da maneira deles, né? Claro, buscando a Deus, mas só o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Veja que essa casa de pessoas humildes, né, louvando a Deus com hinos. Avante, santo e fiéis a Deus, até ao fim, até vencer, pois Ele a força mandará do céu, e sem limite é seu poder. Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus, pois à frente Ele está, e a glória nos conduz. Veja quando eu viajava com meus pais, eu ia ouvindo a fita dele tocando trompete, igual o seu Mark, né? A humildade desse irmão regendo o hino. Tenho e acabar, entra as flautas junto. Estou com saudade do irmão. Glória a Deus. Aleluia.
irmão vem hoje ler uma palavra, uma pregação, Efésios 4, se não me falha a memória, e fala sobre que não tem divisão na igreja, não há separação ou facção. Não tem divisão, não tem separação, não tem facção, não, é uma coisa só. Facção é onde eu li esses dias mesmo, 1 Coríntios capítulo 3, que fala, tem ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos do Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Isso é incrível, né? A palavra de Deus falando sobre os dias atuais. O pregador diz que não há facção. A palavra na Bíblia é isso daqui. Facção está em Gálatas 5:19 em diante, que fala dos pecados da carne. É um pecado. A facção dessa maneira, de cada um dentro da igreja, causa divisão, seguir um, seguir outro, não ter união em Cristo. Buscar seguir a Cristo é todos serem um, assim como a Bíblia diz, sejam um. Assim como eu e meu Pai somos um. Essa unidade não vê hoje. Se eles são igreja, por que se calou? Paz e graça verdadeira no coração de todos. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreve no canal e comenta aí. Que Deus abençoe grandemente a todos. Feliz semana. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Mas para eu falar de Cristo, eu primeiro preciso aceitar Ele. Mas eu já aceitei, já tenho Cristo, sou selado. Ok, muito bem, excelente, isso é muito bom. A outra pergunta é, você serve a Deus? Sirvo a Deus. Eu agrado Ele, eu respeito, eu adoro, do meu jeito, na minha intimidade, eu obedeço a Deus. Ok, está tudo certo, muito bem. E aquela outra parte que diz, aí já é um convite, né? Não é uma obrigação. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua própria cruz e siga-me. Então, ser servo de Deus, servir a Deus, é uma obrigação do ser humano. Agora, sejamos sinceros entre nós aqui nessa conversa, nessa reflexão. Se você quer ser discípulo de Cristo, aí precisa um pouquinho mais. Aí precisa renunciar ao nosso eu, nosso ego, renunciar a algumas escolhas, a algumas coisas, e aí pegar essa cruz, que é o meu eu, meu orgulho, minha vaidade, eu preciso carregar, eu não consigo viver sem ego, o ego também me ajuda, de um lado é o orgulho, do outro lado é a determinação, de um lado é a inveja, do outro lado é aquilo que você está faltando, que você precisa crescer, melhorar, e assim por diante. Então nós precisamos, enquanto ser humano, desenvolver essa caminhada cristã, para sermos conhecidos e vistos como sal da terra e luz do mundo.